Olá, meu povo, tudo bem? Então é o seguinte, esse é o nosso último encontro, nossa última aula virtual, né, do Direito Empresarial 1, que trata dessa teoria geral do direito empresarial. Antes da gente, então, no segundo semestre, o Direito Empresarial 2, tratar do direito societário propriamente dito, né? Então, o último tópico desse nosso conteúdo do primeiro período, né, do direito empresarial, é o requisito, né, quem são as pessoas aptas ao exercício da atividade empresária, né? Então, quem é habilitado, quem pode exercer a atividade empresária. Então, quais são esses requisitos? O artigo 972 do Código Civil fala que podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Aqui a gente tem que fazer um parênteses e voltar ao assunto, resgatar o assunto lá do primeiro período de direito civil, que é abordada a questão da capacidade. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre a capacidade é que existe a diferença entre a capacidade de direito, a capacidade de fato e a chamada, por conta da junção dessas duas, a capacidade civil plena. Então vamos lá, o que é a capacidade de direito? A capacidade de direito nasce com a própria pessoa, né? Então lá no artigo 2º da Constituição Federal fala que a personalidade jurídica ela é adquirida com o nascimento com vida, né? Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então essa capacidade de direito é basicamente reconhecida com o nascimento com vida daquela pessoa, né? A capacidade de fato é a capacidade de exercício, a capacidade que a pessoa tem de comparecer ao ato, de realizar o ato ou o negócio jurídico, né? A junção dessas duas, a capacidade de direito, que é própria de cada pessoa e de todas as pessoas, com a capacidade de fato, que é a de exercício, nós temos então a chamada capacidade civil plena. Tá? Essa capacidade civil plena, portanto, dá essa aptidão à pessoa de exercer atividade econômica, de ser empresário. No entanto, a parte final do artigo 972 fala e não forem legalmente impedidos. Então não basta o pleno gozo da capacidade civil. O pleno gozo da capacidade civil é a junção da capacidade de direito com a capacidade de fato. Mas o fato de não ser legalmente impedido é um terceiro tipo de capacidade, que é a chamada capacidade especial. Essa capacidade especial é para o ato em si. Então uma pessoa pode ser plenamente capaz, mas ela pode ser impedida de realizar determinado ato. Eu sempre costumo usar como exemplo o casamento entre dois irmãos, né? São duas pessoas plenamente capazes, mas a lei proíbe que os mesmos, né, contraem um casamento em razão desse parentesco. Então eles não estão aptos a contrair matrimônio. Então eles não, na verdade o que a lei faz? A lei os proíbe, porque eles ficam, portanto, impedidos de realizar aquele ato. Quando nós falamos em exercício de empresa, então a grosso modo todos podem exercer empresa desde que em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Aí antes da gente falar basicamente de quem é proibido, quem são os proibidos de exercer mercancia, é importante a gente fazer mais um parênteses aqui no que diz respeito a essa capacidade. Por quê? Porque nós temos dentro do ordenamento jurídico a possibilidade de cessar a incapacidade antes da pessoa completar os 18 anos de idade, né? Se a gente for trabalhar a questão da incapacidade absoluta do artigo 3º, da incapacidade relativa do artigo 4º do Código Civil, obviamente não há discussão a respeito disso, porque eles não estão em pleno gozo da capacidade civil. Mas no artigo 5º fala que essa capacidade cessa quando atingir 18 anos, né? E ela pode vir a cessar também, a chamada incapacidade, no caso de emancipação. Este que é o grande problema. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa
adquire a capacidade ou então cessa a incapacidade, seja pela emancipação voluntária, seja pela emancipação jurídica, seja pela emancipação legal, esta pessoa, este indivíduo está ele começa a partir daquele momento da emancipação a ser considerado capaz para todos os atos da vida civil. E a lei não estabelece nenhum impedimento para que ele exerça a atividade econômica, para que ele seja, portanto, considerado empresário. Só que dentro da atividade empresarial, o administrador de um negócio, de uma empresa, né, ele pode praticar atos que venham eventualmente a ser tipificados como crimes, dentro da função dele como administrador, como empresário. Por exemplo, os crimes contra a ordem econômica, né, os crimes tributários, os crimes ambientais. E nesse caso, como que fica? Né? A própria lei fala, o artigo 5º e obviamente o parágrafo fala que cessa a incapacidade, mas nós estamos tratando do direito civil. Então essa incapacidade, né, que a partir do momento da emancipação ela cessa, penalmente falando, ele continua inimputável? Ele continua incapaz? Ele continua menor? Obviamente que ele continua menor de idade. Civilmente falando, ele também continua menor de idade. Né? O indivíduo com 16, com 17 anos, ele é menor de idade, mas ele pode, para os atos da vida civil, ser considerado capaz por conta da emancipação. Esse que é o grande problema. Por quê? Porque ele civilmente é plenamente capaz, então ele pode eventualmente contrair um empréstimo bancário, ele pode contratar pessoas, ele pode escriturar os seus negócios, então ele adquire responsabilidade, ele assume responsabilidade perante autoridades públicas, perante credores, na questão ambiental. E o fato de ele estar assumindo essa responsabilidade, obviamente que pode gerar uma consequência criminal. Imagine um crime ambiental, imagine uma sonegação fiscal. Só que nesse caso, o menor empresário, como é chamado, que pode ser considerado empresário sim, por força da emancipação, ele dentro do campo penal, ele continua como se, né, de fato, tendo seus 16, 17 anos, ou seja, ele continua inimputável. Então, é óbvio que, infelizmente, muitas pessoas acabam utilizando o expediente da emancipação justamente para proteger os seus negócios, muitas vezes de forma escusa, muitas vezes de forma criminosa, sabendo que o menor empresário não será responsabilizado penalmente pelos atos praticados durante a função, durante a administração do seu negócio. Então, não há que se falar em impedimento, ele não fica impedido. Então, o menor empresário é sim uma situação que deve ser estudada com bastante atenção, com bastante carinho, justamente por conta dessa consequência criminal que não é a mesma da consequência civil dos atos praticados na função da administração daquele negócio, certo? Para frente, vamos lá. Falando dos proibidos de exercer a atividade empresarial, né? Então, como eu já falei para vocês, né, aquele que estiver em pleno gozo da capacidade civil, ele pode exercer desde que não legalmente impedido. Então, quem é legalmente impedido? Primeiro de tudo, né, os funcionários públicos. Né? Então, o funcionário público ele é legalmente impedido de exercer a atividade econômica, até porque ele está incumbido de uma tarefa pública, porque ele foi eleito para isso. Então, a dedicação dele tem que ser na administração pública, né? Seja em cargos de executivo, seja em cargos de legislativo. Tá? Ele fica impedido do exercício dessa função privada, tá? Justamente por conta do mandato que ele acabou recebendo dos seus eleitores. É claro, existem algumas, por exemplo, o juiz também, o promotor de justiça também, eles encontram essa resistência, esse impedimento justamente por conta da função pública que eles exercem
na condução, seja do magistrado, seja do membro do parquê, né, do Ministério Público. Tá? Além dos funcionários públicos, tem também a questão dos militares da ativa, né? Com exceção, obviamente, dos militares reformados. Esses estão desimpedidos, no caso, podem exercer atividade econômica normalmente, né? Mas aqueles que estiverem na ativa, seja de quais forças armadas a gente estiver se referindo, eles ficam impedidos de exercer atividade econômica, né? Os auxiliares do empresário também, né? Sejam eles os leiloeiros, os despachantes aduaneiros, enfim, não pode, justamente porque são atividades de interesse público, né? Então eles têm que exercer exclusivamente aquela atividade. Eu lembro que eu falei, inclusive, na aula passada, sobre, não foi uma aula gravada, mas comentamos em sala, sobre os matriculados na junta comercial, né? Quando falamos dos órgãos públicos de empresas mercantis, né? E atividades afins, e justamente essas atividades afins é que são de interesse público porque são considerados auxiliares do empresário, né? Então não pode exercer empresa, sim aquela determinada atividade, né? O médico também, quando se fala um médico que não pode exercer empresa, é quando essa atividade econômica for ligada ao ramo farmacêutico. Ele também se encontra impedido de exercer mercancia, de exercer atividade econômica, né? Os penalmente proibidos, isso é bem interessante, isso é bem importante, inclusive num contrato social, num instrumento de constituição de Eireli, ele deve declarar expressamente, né, nas suas competências de administração, também declarar que ele não está em curso em nenhum crime que impeça ele de exercer atividade econômica. Tá? O artigo 1011 é bem importante destacar aqui para vocês. Ele fala basicamente o seguinte, olha só: o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Isso aqui, na verdade, é quase, né, literalmente o que estabelecia já o artigo 153 da Lei 6404, a Lei das Sociedades por Ações, né, que fala sobre essa probidade do administrador. Ele deve ser íntegro, probo, responsável na condução dessa atividade. Mas o parágrafo primeiro desse artigo que é interessante, porque ele fala o seguinte: não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, como eu estava falando agora para vocês, né, o funcionário público, o militar nativo, enfim, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem, obviamente, né, os efeitos da condenação. Tá? O interessante, que eu só destaco aqui para vocês, é a questão do condenado por crime falimentar. Na verdade, quando se fala da lei de falências, a lei 11.101 de 2005, ela vai um pouco além. Tá? Quando fala no início desse parágrafo primeiro do artigo 1011, fala além das pessoas impedidas por lei especial. Então, a lei 11.101 é uma lei especial. E o falido também fica impedido, justamente por conta desse dispositivo da lei especial, de exercer atividade econômica, né? O artigo 102 da lei de falência trata da seguinte forma: o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue as suas obrigações. Então vejam bem, quando o processo falimentar, a sentença que decreta a falência, impede o falido de exercer atividade econômica, impede ele de ser administrador de uma empresa, ele fica impedido até a extinção dessas obrigações, desde a sentença que decreta a falência. Então ele fica afastado do cargo de administração, seja daquela atividade que acabou indo à falência, como de qualquer outra. Ele não pode, inclusive, reabrir outro negócio, ele fica impedido. Inclusive, o seu nome fica na junta comercial, né? Fica averbado na junta comercial o impedimento dele de ser administrador de um outro negócio que seja.
né? O interessante é que diz respeito a essas extinções. Então, existem 4 formas de extinguir as obrigações do falido. Está lá no artigo 158 da Lei 11.101, depois, né, vale, obviamente, uma leitura, mas é bem interessante, porque quais são essas 4 possibilidades de extinção? A primeira delas é o pagamento, né? O inciso 1 do artigo 158 fala o pagamento de todos os credores, por óbvio, né? O pagamento de todos os credores, o juiz, então, por sentença, encerra o processo falimentar e, obviamente, a pedido, a requerimento do próprio interessado, do empresário falido, essa desobrigação, ou seja, o apontamento, a informação à junta comercial de que as suas obrigações estão extintas, podendo já no dia seguinte, inclusive, voltar a exercer a atividade econômica, né? O inciso 2 fala do pagamento de mais de 50% dos credores quirografários, permitido, obviamente, depois da realização do ativo, né? E permitido a este, inclusive, integrar o valor se pouco faltar para atingir esse 50%. É claro que os outros 50% vão ficar prejudicados, não em número, né, mas em equivalência. Quando se fala 50% dos quirografários, não é em número de pessoas, porque todos, dentro de uma equidade, receberão a mesma proporção. Se a gente for fazer essa conta, é simples. A realização do ativo, ou seja, a realização de todo o patrimônio arrecadado do falido para pagamento dos credores, a gente observa aquela sequência, aquela ordem do artigo 83 da Lei 11.101. Né? O inciso 1 fala dos créditos da natureza alimentar, decorrentes da relação de trabalho. O inciso 2 fala dos créditos gravados com garantia real. O inciso 3 fala dos créditos gravados em favor do fisco, né? Os créditos fiscais, União, Estados, municípios. O inciso 4 fala dos créditos gravados com privilégio especial. Do inciso 5, privilégio geral. Então, todos esses credores que se encontram nessa relação preferencial, de certa forma, sim, eles devem receber a totalidade dos seus créditos. E aí sim, dentro do inciso 6, que fala credores quirografários, esses têm que receber numa equidade, ou seja, proporcionalmente equivalente ao seu crédito, mais de 50%. Tá? Então, o que sobraria no caso? Os outros 50%, os credores, as multas, as penas pecuniárias e os credores subordinados. Então, para você atingir esse valor é bastante difícil, né? Até porque normalmente a grande maioria dos credores se encontram nessa classe de quirografários. Mas enfim, a lei assim estabelece que se você pagar até 50% dos quirografários, você fica extinto das obrigações. Portanto, você não deve mais nada a nenhum outro credor, nem tampouco, né, essa proporção dos outros 50% desses quirografários. As suas obrigações ficam extintas também. O terceiro inciso fala daquele que não pagar, obviamente, né, não atingir esse valor, e o encerramento do processo falimentar mais 5 anos. Então ele fica 5 anos após o encerramento do processo falimentar impedido de exercer atividade econômica. E por fim, o inciso 4 do 158 fala daquele que foi condenado por crime falimentar. E aí a gente volta naquele parágrafo 1º do artigo 1011 do Código Civil, né? Aquele condenado por crime falimentar. Então, até que, obviamente, esse efeito perdure, né? O efeito da condenação perdure. E segundo o inciso 4 do artigo 158, esse prazo é de 10 anos. 10 anos a contar do quê? Do encerramento do processo falimentar. Então ele fica 10 anos impedido, ainda, né? 10 anos impedido de exercer atividade econômica, de ser empresário, de ser administrador de um negócio, né? Então esses são os chamados impedidos, tá? Pelo exercício da atividade econômica. Também tem um impedimento, aguarda algumas restrições aí na questão do exercício de empresa por estrangeiros, né? A própria Constituição Federal estabelece, e claro, isso tem que ser analisado através também do Estatuto do Estrangeiro, a regularidade da pessoa que está no Brasil, assim por diante. Mas, por exemplo, exploração de jazidas, recursos minerais, hidrelétricos, empresas de radiodifusão, quando a pessoa somente pode ser feito por brasileiro nato ou naturalizado há pelo menos 10 anos, a questão de atividades de assistência à saúde, o diretor de sociedades anônimas, né, que tem que ser residente no país, que tem que ter não só o residente no país, mas tem que ter o visto de permanência, né,
no país. E existem várias ressalvas no que diz respeito ao exercício de atividade por estrangeiro. Tá? Não significa que em muitos casos são impedidos, mas tem que ser regularizada a sua situação para que eles sim possam exercer empresa. E basicamente é isso, né? É bastante importante esse assunto, até porque é o desfecho, né? É o último tópico quando a gente fala de teoria geral do direito empresarial, e é basicamente importante porque trata de quem pode exercer atividade econômica, né? Então isso interessa bastante ao nosso estudo. Tá? E aí, claro, né, no segundo semestre, quando a gente for falar especificamente de direito societário, nós vamos tratar dos tipos societários, principalmente aqueles de maior relevância, né? As sociedades anônimas, as sociedades limitadas, como também os tipos societários menores, que só são chamados assim justamente talvez por falta de conhecimento, porque são extremamente importantes e interessantes também, né? E a sua utilização em vários casos são muito benéficas, muito favoráveis, né? Dependendo da atividade, dependendo do interesse dos sócios quando se reúnem em sociedade, né? E vamos tratar de operações societárias de grande complexidade, operações de fusão, cisão, incorporação e até mesmo de transformação, para aí sim a gente concluir todo esse estudo, esse raciocínio aí do direito societário. Mas isso, né, fica para o próximo período, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau.